Os pais são os primeiros responsáveis pelo atendimento das necessidades dos filhos. E crescer sem a presença e a participação de um deles pode trazer danos à formação e ao desenvolvimento de crianças e também de adolescentes. O abandono afetivo é o assunto da reportagem de Eduardo Júnior. Crescer e aprender ao lado dos pais pode significar muito na vida de uma criança. Muitas coisas, como saúde, alimentação e educação, fazem parte da bagagem fundamental para o desenvolvimento de um jovem. Mas não é só isso. O afeto também é algo de grande importância. No caso humano, o afeto é essa ligação que o pai, ou que a mãe, ou que os cuidadores vão fazer em relação à criança, e esse afeto ele vai causar uma impressão na criança. E nesse sentido, esse afeto que é dado à criança é que vai fazer com que a criança possa se constituir também como ser psíquico e como um sujeito, se a gente pode dizer assim. Um dos fatores mais importantes na formação dos menores é a afetividade, que é um dever familiar. Por isso, o abandono afetivo é considerado o descumprimento de uma obrigação legal. Portanto, abandonar afetivamente o filho é deixar de cuidar, não estar presente na vida dele, não querer conviver com esse filho, sumir, desaparecer, enfim, não se responsabilizar pela educação e criação desse filho. Ele pode ser responsabilizado com multa, com uma indenização, por exemplo, A Constituição brasileira traz em seu artigo 227 que é dever da família, da sociedade e do Estado assegurar, entre outras coisas, convivência familiar e comunitária, além de excluir toda e qualquer forma de negligência. O desembargador comenta a falta de um ordenamento jurídico específico para tratar da convivência e atenção dos pais. No direito não tem respaldo ainda a esse abandono efetivo. Quando é criança, o Estatuto da Criança, até os 12 anos, ainda assim tem dispositivo que os pais é obrigado, Mas já quando começa na adolescência, aí já o próprio filho pode escolher se vai ficar com o pai ou com a mãe. O desembargador teve a tarefa de avaliar um caso semelhante. Numa cidade de pequeno porte, esse pai era candidato a prefeito, teve um relacionamento fora do casamento, teve uma filha e no slogan dele, ele aparecia com a família e omitiu essa filha. Essa filha veio à justiça, então eu disse que ali sim caracterizava, porque houve uma omissão dele, e a omissão aí é um ato ilícito. Olhei a condição do pai, olhei a condição da filha, olhei a idade dela e o tempo, a geração do tempo que foi, que ele procurava a filha sempre. Só que na campanha política ele omitiu, num cartaz, num slogan, o nome da filha. Falou só dos filhos legítimos, não colocou essa filha, que hoje também é legítima. O advogado explica que a indenização não vem atribuir um valor financeiro ao sentimento de abandono. Isso merece uma reflexão. Será que o dinheiro paga isso? Não, claro que não paga. Não há dinheiro no mundo que pague o abandono. Esse valor é um valor simbólico para aquele pai que não cuidou do filho, não exerceu, não cumpriu suas obrigações, ele deve ser responsabilizado. E a maneira de responsabilizá-lo, já que não há como obrigá-lo a ir lá, passar a mão na cabeça do filho, dar carinho, levar para a escola, tem que se aplicar uma multa ou uma indenização. O tema abandono afetivo ganhou espaço na mídia depois de uma decisão do Superior Tribunal de Justiça, proferida em 2012 pela ministra Nancy Andrighi. Decisões de casos semelhantes podem ajudar na busca por indenização, mas é importante comprovar que houve o abandono. Cartas escritas, provas documentais e depoimentos de testemunhas podem atestar o dano. De acordo com o psicólogo, o abandono afetivo pode causar danos psicológicos e até influenciar nos índices de criminalidade. Cada sujeito, cada criança, adolescente, ele vai enfrentar isso de alguma maneira e isso vai ter um peso para ele. Ou seja, um trauma ele não acontece por uma regra exterior ao sujeito. Ele sempre vai acontecer baseado naquelas vivências que o sujeito está experimentando. Então, a resposta seria sim, um abandono afetivo ele pode causar prejuízos para a formação tanto psíquica como social de uma criança, de um adolescente, Por exemplo, vamos dizer assim, um adolescente que não tem a presença dos pais e pais que impõem limites e que sirvam de referência para ele pode lançar a mão de recursos de enfrentamento da lei, por exemplo. O advogado alerta que, mesmo sem uma ordenação jurídica exclusiva sobre o tema, é importante se comprometer com um filho.
Aquilo que Lacan fala, né? Todo sujeito é responsável na vida pelos seus atos. Então, um pai ou mãe que pôs filho no mundo, seja planejado ou não, desejado ou não, tem que se implicar com isso, tem que se responsabilizar por isso. E o Estado, o direito, a justiça, ele não pode deixar, se ele se compactuar com essa irresponsabilidade paterna, ele estará dizendo que o pai não é responsável pela criação e educação de seu filho.